A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida, agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura, que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. E hoje a gente finaliza o livro de Lucas, no capítulo 24, que a gente vai ver a ressurreição de Jesus Cristo. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas. E acharam a pedra revolvida do sepulcro, e entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes, e estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, porém já ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. Então, voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena, João, Maria mãe de Tiago e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. As suas palavras, porém, lhes pareciam como desvario e não creram nelas. Mas Pedro, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lençóis ali postos. E retirou-se, admirando consigo aquele caso. E eis que, no mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estágios, cujo nome era Emaús, e ia falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E Jesus disse-lhes: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse: és tu só peregrina em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Ainda que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. E Jesus disse-lhes: ó nécios e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória?
E, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes em todas as Escrituras o que dele estava escrito. Então chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia mais para longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, mas ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como o deles fora conhecido no partir do pão. E falando ele destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E Jesus disse-lhes: Por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não crendo eles ainda por causa da alegria e estando maravilhados, disse-lhes: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles, e disse-lhes: São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que dos altos sejais revestidos de poder. E levou-os fora até Betânia. Então, levantando as suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando-o, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Que maravilha, né? A ressurreição de Cristo, o momento da remissão de nossos pecados, né? Jesus Cristo passou por tudo aquilo e ressurgiu para que hoje você pudesse se arrepender de seus pecados, se voltar para o Senhor e no dia do julgamento Deus poder lhe dizer: você está salvo e irá comigo para o reino de Deus. Oh, maravilha, palavras abençoadas. Anseio por esse dia, né? Nós, filhos de Deus, ansiamos por esse dia, com certeza. E você tem essa oportunidade também. Deus está te chamando há muito tempo. Jesus está te tocando, te guiando, e você está fugindo. Não adianta fugir. Ele quer que você siga o caminho dele. O caminho dele é o caminho de redenção, de amor, de prosperidade, de vitórias. Jesus Cristo diz, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Servir a Jesus Cristo, seguir a Jesus Cristo, servir a Deus não quer dizer que você não terá problemas, que não terá
provas, né? Que não terá lutas, não quer dizer isso, né? Pelo contrário, você vai ter sim. Mas a diferença é que a vitória está garantida, porque quem luta por você é Jesus Cristo. É Jesus Cristo que entra na batalha. Então entregue suas vidas na mão do Senhor e deixe Ele cuidar de você, deixe Ele te mimar um pouquinho. Sabia que Deus adora mimar os seus filhos? Pois é, aqueles que andam em seus caminhos, aqueles que realmente têm intimidade com Ele, intimidade com Deus é você sempre estar orando, é sempre estar buscando conhecer a palavra do Senhor, é sempre estar sacrificando ao Senhor. O sacrifício ao Senhor hoje é diferente dos antigos, né? Não se mata animais, né? Hoje o sacrifício ao Senhor é o jejum, é a oferta, né? A oferta pode ser em dinheiro, pode ser uma cesta básica, produtos de limpeza, produtos de higiene, não só às igrejas, mas aos lares, né? Aos asilos, às creches, doação de ração, as ONGs, né? Tudo isso que você faz de coração, obviamente, né? Tem que ser de coração, de bom grado. Tudo isso que você faz com o coração aberto agrada a Deus e Ele fica muito feliz, e com isso você tem mais intimidade com o Senhor. E na oração, o jejum, depois do jejum, a oração, esse é o momento mais forte de intimidade com o Senhor, porque nesse momento do jejum nós estamos purificados, né? Nós estamos estamos purificados ali, e a gente tem mais sensibilidade. Eu não sei explicar direito, mas a gente tem uma facilidade maior para conversar com Deus. Lembra-se que Jesus Cristo, quando ele expulsou os demônios, a legião que estava no homem, que ele foi que a legião foi para os porcos, né? Ele disse que não foi a dos porcos, não, acho que foi do menino. Ele disse que tem casta, foi do menino, que era casta de demônios, que é a mesma coisa que legião, né? Que é uma quantidade muito grande. A casta de demônios só são expulsos com jejum e oração. Então a gente tem sim que fazer o jejum. Agora tem um detalhe também, né? Lógico que tem pessoas que não podem fazer jejum devido a problemas de saúde. Deus também entende essa situação. Então não vá colocar sua saúde em risco simples para poder fazer o jejum. Deus entende, né? Se você tem que comer de 3 em 3 horas, tomar medicação, Deus entende que você tem que fazer isso, então não tem como fazer um jejum, mas você pode fazer um propósito, né? De fazer orações, tantos dias, tantas horas, tipo de madrugada, fazer orações. Pode fazer alguns propósitos, coisas do tipo assim, né? Pode achar outros meios de fazer sacrifícios aceitáveis ao Senhor para ter mais intimidade com o Senhor, porque hoje a luta que a gente tem que ter maior é essa, mais intimidade com o Senhor. Quanto mais intimidade com o Senhor, a gente também alcança com mais facilidade mais almas também para o Senhor salvar também, né? Que a nossa missão aqui na Terra é essa, é propagar o nome do Senhor para que mais almas possam ser salvas, né? E imagina só, né? As pessoas que a gente gosta, estar todas ali junto conosco no reino de Deus. Maravilhoso, não é verdade? Senhor Deus e Pai, glorificado, exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por todas as suas palavras, por suas mensagens. Jesus, obrigada pelo teu amor, pelo teu sacrifício, Pai. Eu sei que o Senhor pagou um preço alto. Eu agradeço pela tua oferta, eu agradeço pelo teu sangue derramado por mim, por tua purificação, por tua remissão. Louvado seja. Eu peço a Ti que esteja com essa pessoa que está orando comigo, manifeste o Teu poder na vida dela, Senhor. Toque em sua saúde, em suas finanças, toque em seu emocional, em seu psicológico, em seu coração, Pai. Peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder na vida de cada um e traga todos para o Seu caminho, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, Pai. Por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Senhor.
É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.